beleza. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel, eu sou formado em administração, mas eu estudei bastante tempo matemática, então eu gosto de falar que eu sou meio administrador, meio matemático. Eu sou astrólogo autodidata há 5 anos, eu sou fundador da Aquário. A Aquário é uma empresa que usa a astrologia para gerar relacionamentos significativos entre as pessoas, como se fosse um Tinder, mas a gente usa o mapa astral das pessoas para gerar as conexões, e esse é um pouco o motivo pelo qual eu estou aqui também. Para quem for mais curioso aí e já souber um pouco mais sobre o assunto, aqui do lado esquerdo tem algumas informações sobre o mapa astral. Sempre tem alguém mais curioso que gosta de saber essas coisas. Isso aqui é mais ou menos o que eu preparei para vocês aqui hoje. Vocês vão ver que eu tentei sair um pouco do convencional aqui, porque eu sei que a gente tem um público relativamente múltiplo. Algumas pessoas provavelmente não sabem nada de astrologia, algumas pessoas já devem saber onde está o próprio ascendente, a própria Vênus, já devem arranhar um pouquinho no assunto. Algumas pessoas devem acreditar em astrologia, outras não. Então eu quero tentar respeitar aí todo mundo, mas se a qualquer momento vocês quiserem me interromper, mandar uma pergunta aí no chat, eu vou tentar ver. Se eu não ver, o Vitor pode me dar um toque aí, não tem problema me interromper não, é mais um bate-papo mesmo, beleza? Pode contar comigo aqui, tranquilo. Beleza, valeu. Bom, eu vou começar mais ou menos óbvio e depois eu vou saindo um pouco do óbvio. A astrologia é uma ciência aí que já começou há pelo menos 3.000 anos, alguns dizem 5.000 anos, mas vamos deixar na média 4.000 anos. As pessoas observando o céu, observando os eventos do universo, começaram a notar algumas correlações entre o que acontece no céu e o que acontece na Terra. A astrologia foi um movimento que surgiu simultaneamente em diferentes locais. Eu trouxe aqui na tela alguns mapas astrais supostamente de origens diferentes. Aqui em cima do lado esquerdo é um horóscopo chinês. Você pode ver aí o ano que você nasceu e você já vai saber qual que é o meu signo. Eu, por exemplo, sou de 1990 e meu signo aqui é o do cavalo. Aqui em cima do lado direito é a astrologia védica, que é a astrologia mais usada na Índia. O que aparece aqui no quadrado 1 é a mesma coisa, é a mesma posição onde é o ascendente aqui na nossa astrologia, mas eles têm algumas nomenclaturas diferentes. Aqui embaixo do lado esquerdo é a astrologia ocidental, que está mais próximo com o que a gente usa aqui no Brasil. E aqui embaixo do lado direito, eu não tenho certeza da origem dessa imagem, mas onde eu encontrei estava falando que é uma imagem de um horóscopo da Mesopotâmia, que supostamente é um horóscopo de onde surgiu o nosso horóscopo aqui. Dá para ver que tem alguma coisa semelhante, tem aqui os signos que a gente conhece, mas tem algumas nomenclaturas aqui que eu, pelo menos, não estou acostumado. O que é astrologia, então? Astrologia é a ciência que estuda a relação entre os eventos astrais e os eventos na Terra. E eu imagino que alguns de vocês estão se incomodando um pouco com a palavra ciência, e é um incômodo razoável, porque a astrologia não é uma ciência como a gente está acostumado a ver a ciência através do método cartesiano, de uma coisa implica em outra. Na astrologia, a gente não encontra muito claramente essa relação de implicação, de o que implica o quê. Então, a gente tem que, para entender um pouco mais de onde que surge essa ciência, vamos dizer assim, a gente tem que conhecer um pouco a ideia de sincronicidade. Eu não queria pôr textão no slide, mas eu coloquei porque eu achei que essa é uma forma muito interessante de se definir a sincronicidade. Ela foi um conceito desenvolvido pelo Jung, que é um psicólogo bem conhecido, para definir acontecimentos que se relacionam não por uma relação causal, e sim por uma relação de significado. Dessa forma, é necessário que consideremos os eventos sincronísticos não relacionados com o princípio da causalidade, mas por terem um significado igual ou semelhante. Essa é a palavra fundamental, é o significado. Na astrologia, a gente busca encontrar no universo coisas que têm um significado semelhante ao que acontece na Terra e encontrar essas relações. Dito isso, eu quero deixar bem claro para todos vocês, para ninguém sair daqui com essa dúvida: a astrologia não pretende subdividir as personalidades em 12 e dizer que cada um é de um
de um jeito, de uma dessas 12. Na verdade, é uma coisa muito mais ampla, muito mais complexa. Você pode ter uma ideia de que para cada um desses itens que você está vendo aí na tela, você tem um signo diferente. Obviamente, a lista não para por aí. Além disso, você tem planetas que estão dentro de casas, você tem planetas que estão em angulações particulares com outros planetas, enfim, tem toda uma complexidade aí envolvida. Na verdade, a astrologia ela busca pegar uma foto do céu no momento do seu nascimento e a partir dessa foto, não uma foto como essa que está aparecendo aqui, eu vou mostrar para vocês o que parece essa foto daqui a pouco, mas a partir dessa foto encontrar o que estava acontecendo no universo para tentar encontrar o que vai acontecer na sua vida ou o que tem acontecido. Aqui eu já estou trazendo um pouco mais o que é essa foto do céu que as pessoas usam na astrologia. Você pode imaginar que os signos estão lá no horizonte, lá longe, e você faz uma linha reta entre o planeta Terra e um outro planeta para você descobrir em que signo está aquele planeta. Então, a partir daqui, você já começa a ter uma visão um pouco melhor de como que funciona essa geometria da astrologia. E vocês vão ver que, embora o Sol esteja no centro, as linhas partem da Terra, porque na astrologia a gente usa um sistema geocêntrico, que considera que a Terra é o que está no centro do universo. Então, a Terra é o ponto a partir do qual a gente traça essas linhas, e aí, por conta disso, a gente chegaria numa foto do céu um pouco mais parecida com isso daqui, com a Terra no centro e os planetas em volta, e para a astrologia, a Lua e o Sol são considerados planetas também. A gente sabe que não é, mas para facilitar o modelo, a gente considera eles como planetas também. Um detalhe para vocês é que em volta da Terra as coisas não giram nesse movimento redondo, nem naquele movimento de elipse, como giram em torno do Sol. Eles têm um movimento mais parecido com isso daqui, porque na verdade o astro está girando em volta do céu, não em volta da Terra. Então a órbita a partir da Terra é um pouco diferente. O movimento retrógrado que a gente sabe, Mercúrio está retrógrado, Vênus está retrógrado, vai acabar o mundo. São os momentos dessa curvinha aqui, são os momentos de movimento retrógrado dos planetas. Aqui eu acho que já dá para ter uma ideia um pouco melhor do que a gente quer dizer com essa foto do céu. Aqui a gente começa já a olhar mais para o que o astrólogo está olhando quando ele está olhando para essa foto do céu. Você vê que tem aqui em volta essas linhas. Vocês conseguem ver a ponta do meu mouse? Sim, tá rolando. Sim, dá para ver. Sim. Legal. Então, vocês estão vendo que aqui no horizonte, no infinito, vamos dizer assim, tem os signos, que na verdade, da maneira como eu entendo, é só uma forma fácil de você dividir em 12 a foto do céu, você divide em 12, para cada uma dessas 12 divisões, você tem um signo que é um arquétipo daquela divisão. Aqui no meio estão os planetas, algumas coisas que não são planeta, então tem aqui um nódo lunar, que é uma posição aí mais diferenciada, tem aqui o Sol, Quiron, que é um asteroide, Júpiter, enfim, aí você já começa a ver mais ou menos os planetas apontando para os signos, e você vê também que eles estão dentro de umas divisões aqui que não coincidem exatamente com os signos. Essas divisões são as casas. A gente divide em 12 casas e a posição dessas casas é definida pela rotação da Terra. Por isso que fala que para você fazer seu mapa astral, você tem que saber a hora que você nasceu. Se você não souber a hora que você nasceu, você não vai saber em que posição estava a Terra perante os outros astros no momento em que você nasceu. Então, eu trouxe vários slides aqui para vocês verem como muda o mapa astral de uma pessoa dependendo do horário que ela nasce. Aqui, Aragão, eu tenho uma pergunta para você. Se puder fazer já eu faço, se não eu faço depois no final. Só com relação a esses dados do mapa astral aí e desse posicionamento da Terra. De onde vêm essas informações? Quem que tira essas fotos? Como é que chegam para os astrólogos esse tipo de informação? Porque é uma coisa recorrente, né? Vem de tempos atrás. Por exemplo, você pega uma imagem de uma pessoa que nasceu em 79, você consegue saber qual era o posicionamento de tudo. Como é que esses dados são gerados desses posicionamentos aí? Tá, tem duas formas
Eu já te digo que talvez eu não tenha exatamente a resposta que você está buscando, mas eu tenho duas respostas diferentes, você pode ver se alguma delas vai te satisfazer. Primeira resposta, que é a maneira como os astrólogos costumavam buscar essa informação antes dos computadores. Tabela. Uma tabela chamada efemérides. Você consegue encontrar em que posição estavam os planetas. Geralmente você encontra isso para 1900 até 2100. E daí em cima dessas tabelas você faz algumas regras de 3 para encontrar a posição de cada planeta num determinado horário. Essa é uma forma. Outra forma são fórmulas matemáticas. Tem alguns sistemas que você compra que calculam isso para você. Um deles, inclusive, é oferecido pela NASA, chama Swiss Ephemerides. Eu sei disso porque eu fiquei muito tempo atrás de algoritmo para calcular isso daí, para criar o aplicativo que eu estou criando hoje. Então, são fórmulas matemáticas, assim, eu não sei dizer no papel como que isso se parece, eu só vi acontecendo pelo computador e eu vi as tabelas. Muito Mas obrigado, show. é uma fórmula que considera esse modelo geocêntrico e daí ele vai dizer, o output é quantos graus aquele planeta estava começando a partir do signo zero aqui, que é o signo de Áries. Então, por exemplo, eu tenho aqui Marte em Áries, ele está a 28 graus do signo de Áries, então esse planeta sairia lá, Marte 28. Gêmeos sairia 78 e assim sucessivamente. Mas vamos lá, o que eu queria mostrar para vocês aqui é qual é a diferença entre uma pessoa que nasceu agora, uma pessoa que nasceu daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 24 horas. Então prestem atenção nessa sequência de slides que eu fiz aqui. Aqui vocês vão ver, esse daqui é o meu mapa astral, vocês vão ver, por exemplo, que aqui na casa 8 tem um monte de coisa acumulada. Uma pessoa que nasceu 1 hora depois, ela continua tendo aqui na casa 8 bastante coisa acumulada, é só 1 hora, mas vocês vão ver que ele andou um pouco para dentro do vermelho aqui. Tá vendo? Já fez alguma diferença, já chegou mais perto do verde. 2 horas depois, alguns planetas saem da casa 8 e passam a estar já na casa 7. Alguns que estavam na 2 vêm para 1. E aí, 4 horas depois, 8 horas depois, 12 horas depois, vocês vão ver que, em geral, os planetas continuam próximos, a Lua tem um movimento um pouco mais acentuado, mas também nada muito exagerado. E aqui, 24 horas depois. Uma coisa que eu não sei se vocês repararam, mas a ideia era mostrar isso para vocês, é que o que muda é só a posição dessas casas. Os planetas, em geral, eles se mantêm praticamente na mesma posição referente ao signo. Então, aqui, se eu tenho Vênus em Gêmeos, que está aqui no amarelo, 24 horas antes, ele continuava aqui. Continua apontando para o mesmo signo. Agora ela vai estar aqui, ó, mas continua apontando para o mesmo signo. O que mudou foi o plano de fundo, vamos dizer assim, a posição das casas, porque é delas que depende o horário que você nasceu. Beleza, galera? Vocês conseguiram entender mais ou menos como é que é a dança aqui do negócio, como é a geometria? A ideia era conseguir mostrar para vocês como que o sistema solar ou alguma coisa parecida com o sistema solar vai se transformar no mapa astral e como que no mapa astral as coisas, as informações estão dispostas e como que um astrólogo conseguiria explorar isso daqui. Daí, depois você vai ter um significado diferente para cada planeta, um significado diferente para cada casa. Cada signo também representa uma qualidade diferente, um arquétipo diferente, mas essa é mais ou menos a dança, vamos dizer assim, dos astros aqui dentro do mapa astral, tá? Vamos ver como é que a gente está de tempo. Foram 14 minutos. Beleza, eu já estou chegando no final aqui. Depois de você entender como é que você chega nisso daqui, que é no mapa astral que o astrólogo vai ver, você precisa entender que tem mais além disso. Tem mais informação no mapa astral, na verdade, que eu escondi de vocês. Já estava aqui, mas eu pus um círculo branco para não causar com esse monte de rabisco, que é o que é isso daqui da primeira vez que você observa.
Isso daqui vai mostrar as relações angulares entre os planetas. Eu vou pegar uma aqui em particular para você poder ver. A Lua está aqui embaixo, na casa 3, em Aquário, e ela tem uma linha azul forte entre ela e a Vênus, que está aqui na casa 7, em Gêmeos. Essa linha azul forte representa uma trina. Uma trina é um ângulo de aproximadamente 120 graus entre dois planetas. Quando dois planetas estão num ângulo de 120 graus, eles têm uma relação mais harmoniosa. Eu acho que foi a Olivia que me mandou uma pergunta no chat falando como é que eu entendo a relação entre um planeta e outro, como é que eu não deixo um dominar o outro. É entendendo essas linhas aqui, é entendendo essas relações angulares entre os astros. Se você tem a Lua numa relação harmoniosa com a Vênus, você pode buscar aqui algum talento que você tenha, alguma facilidade que você tenha, porque você tem aqui dois planetas que estão numa relação muito boa. Já se você olhar para esse monte de linha vermelha aqui, que sai desse pessoal que está aqui na casa 2 e vem até aqui esse pessoal que está na casa 8, são linhas de oposição. Uma oposição já é uma relação um pouco menos favorável do que a trina. Aqui você já vai começar a encontrar algumas incoerências na sua personalidade, que ora você está mais se comportando de um jeito, ora você está mais se comportando de um outro. E para você encontrar a sua integralidade, você vai ter que aprender a gerenciar essa balança aqui. No meu mapa astral, que é esse que vocês estão vendo, essa oposição é um aspecto importante da minha personalidade que eu preciso avaliar e trabalhar para extrair o máximo disso daqui. Com um pouquinho de esforço, você extrai o máximo de uma relação menos favorável entre alguns planetas. A Olivia falou que ela era mesmo, era ela mesma, então era ela mesma. Agora, bom, vocês entenderam um pouco da geometria do negócio. Agora eu quero falar um pouco da gramática, porque tem gente que fala que está com a Lua em Vênus, está com Júpiter em Saturno, e a gramática da astrologia não permite que você una essas palavras dessa forma. Então, falando um pouco de como são as frases ali quando você está interpretando uma mapa astral. Você vai ver aqui, por exemplo, a Lua da pessoa está em Aquário, na casa 3. Então, a Lua em Aquário, na casa 3, beleza. Isso é uma frase razoável na astrologia. Seria parecida com essa aqui. O Sol em Peixes, na primeira casa. Ou a Lua em oposição com o Sol também. Você entendeu ali na geometria que você pode avaliar isso daqui. Então, se a Lua está em oposição com o Sol, você tem uma contradição entre as suas emoções, o seu instinto e o seu eu mais interior, a sua força de vontade. Tem algumas frases mais complexas, como essa aqui, é Lua em Aquário na terceira casa, formando uma trina com Vênus em Gêmeos na sétima casa, mas aí se você usar a sua intuição aí, você vai conseguir ligar os significados e tentar trazer um vislumbre do que significaria essa frase aqui se você estivesse avaliando o mapa astral de alguém. Beleza? Só uma última olhada aí para vocês entenderem. Uma curiosidade para vocês, aqui o lado esquerdo é o ascendente, essa pessoa tem um ascendente sagitário, essa pessoa que sou eu. Aqui tem o meio céu, que tem a ver com a sua carreira, com o seu propósito e tal. Beleza, eu vou fechar trazendo uma frase do Jung aqui. Nós nascemos num determinado momento, num determinado lugar, e como vinho, temos as qualidades do ano e da época em que nós nascemos. Por isso eu quis trazer aqui para vocês um pouco sobre o mapa astral. Espero que não tenha sido muito complexo. Espero que vocês tenham conseguido tirar alguma coisa aí, tirar algumas dúvidas que vocês tenham. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tirar mais dúvidas ou quiser conhecer o que eu estou fazendo com a minha empresa, como eu uso astrologia lá, você pode escanear esse QR Code aqui e você vai direto para o nosso aplicativo. Ok, galera? Agora a gente tem 1 minuto, eu acho, para tirar aí alguma dúvida que vocês venham a ter. Eu quero muito... Legal. Eu amei a última frase, gente. Show. O Jung é um cara muito importante para a astrologia, porque ele foi o que tentou explicar o negócio da sincronicidade, de onde vem, como é que a gente explica isso que não tem nenhuma relação. Quem estiver mais curioso com relação à parte científica, pode dar uma olhada no que eu vou colocar aqui no chat, que chama The Mars Effect. Tem até suicídio por trás dessa história, pessoas céticas que encontraram correlações estatísticas na astrologia e
disse que tiraram a vida por conta dessa incongruência psíquica que surgiu depois. O Aragão, permite um comentário? Claro. Eu conheço um software chamado Stellarium que simula o céu de acordo com a data de nascimento. Você já viu? Não Ele é vi. super bonitinho, pedagogicamente, porque ele é usado para ensinar astronomia. E ele é código aberto, ele é inteiramente gratuito, ele tem até a versão web agora, e ele vem de estrela, assim, estela, né? Em grego, stellarium. Se você digitar, você já encontra, e você pode, inclusive, definir nele a sua localização, você pode definir a data de nascimento, você pode, né? E você consegue ver o Sol na constelação em que você nasceu naquele dia, entendeu? Você simula o céu daquele dia. Só que, ao mesmo tempo que é muito legal, eu tenho uma pergunta, mas que, assim, é um lado meu um pouco mais cético, mas de quem já fez um mapa astral, beleza? Beleza. Então eu tô no meio do caminho, eu tô de coração aberto nesse momento. Existe um movimento que a Terra faz de precessão que não era entendido no passado. Esse movimento de precessão é um movimento igual de um peão que, além dele girar ao redor dele mesmo, ele também gira assim, sabe? Então, girando que nem um peão que faz assim e ainda ele faz uma outra circunferência, isso muda o ângulo de visão que a gente tem do céu, entende? Então, por exemplo, no Stellarium, se eu coloco a minha data de nascimento, lá não dá que eu sou escorpião. Lá dá que eu sou sagitário, porque ele faz essas contas corrigidas. Porque é um movimento que dura, acho que ele tem como período 2.600 anos para ela dar uma volta inteira. Então você tem uma correção desses mapas celestes do ponto de vista da astronomia, entendeu? Então eu não sei como é que se lida com essa informação ou da onde de fato vem. Por isso que eu achei legal a pergunta do Marcos, sabe? Porque eu também conheço um monte de registro de tabela, assim, de que, puxa, era muito comum fazer mapas dessas tabelas e aonde estava Júpiter, como é que eram os satélites, os eclipses dos satélites. Você tem uma série de dados, assim, né, que estão nessas tabelas. Mas eu não sei como é que a astrologia lida com essa informação, entendeu? Sim. A princípio, o movimento de precessão não mudaria uma linha reta saindo do centro da Terra e passando pelo centro do outro planeta, né? Porque ele é um movimento em cima do próprio movimento da Terra, mas muda como a superfície da Terra aponta para diferentes constelações e tal. Aí eu já ouvi falar, inclusive tem um livro que chama O Único Livro de Astrologia que Você Precisa, foi o primeiro livro que eu li, não foi o único. Ele mostra algumas eras astrológicas que duram 2.000 anos, do tipo na era de Peixes, ou sei lá, na era de Gêmeos, que é o signo da comunicação, surgiu a escrita, e aí se diz é que essa influência poderia estar relacionada com esses outros movimentos que os astrólogos de milhares de anos atrás ainda não conheciam, mas eu me impressionaria se eu visse uma diferença entre o mapa astral que eu calculo e o resultado do Stellarium. Eu acho que é possível que exista alguma diferença, sim. Eu não sei o que um astrólogo mais astrônomo do que eu poderia responder para essa pergunta, mas... Eu acho que deve ter gente que se debruça sobre isso. Por isso que eu perguntei se já tinha lido alguma coisa, entendeu? Sobre isso. Daniel, eu fiquei com uma dúvida aqui. Quando você falou dos horários, então eu acredito que todo mundo no mesmo fuso horário tem a diferença localização, então, da onde você nasceu? Eu digo todo mundo, o mesmo fuso horário aqui que a gente vai subindo, descendo. Tem diferença. Localização tem? Sim, tem, porque muda a direção do horizonte, né? Então, você vai ter uma diferença, em geral. Eu falei aqui que você tem 30 graus para cada casa, mas isso na verdade, é um método de calcular o tamanho das casas, dá 30 graus para cada um. O método que eu uso para calcular, que chama Plácidos, muda o tamanho das casas. Então, no Equador, você teria casas de mais ou menos 30 graus cada uma. Conforme você vai mais para cima ou mais para baixo, você começa a ter algumas casas mais curtas nas pontas e mais longas em cima.
Essa seria a principal diferença. E aí tem alguns astrólogos que defendem mais uma visão, astrólogos que defendem mais outras. Eu fiz o meu mapa astral nas duas e eu considero meio que um pouco de cada um. Cara, eu só queria agradecer porque depois que eu fiz meu mapa astral, eu sei lá, eu comecei a acreditar um pouco nesse negócio. Falar pra você, viu? Eu não acreditava, não. Eu era bem cético, real. E uma amiga minha uma vez falou, cara, deixa eu fazer teu mapa astral pra você ver o que que dá. E foi um negócio assim bizarro, cara. Eu mudei minha opinião. Eu passei a ler mais, a querer entender um pouco mais sobre o universo da astrologia, porque tem seu fundamento, né? Como você falou aí, bem falado. E eu achei muito interessante a tua apresentação. Gostei bastante, Dani. Valeu. Eu também achei bem legal, viu? E como seu ex-professor, eu achei sensacional. Congrats, show de bola. Mandou muito. Eu queria falar uma coisa aqui que é interessante. A gente pode até aproveitar, se vocês quiserem continuar um pouquinho mais o assunto com essas perguntas aí, porque nós estamos com espaço livre aí nesse próximo horário. Só querendo aproveitar que eu também, assim como, não sei quem que falou por último aí que estava com fone de ouvido, falou que era meio cético, eu também era bem cético quanto à astrologia, quanto a todas as outras. O Ololô eu abraço, mas a astrologia eu sempre fui meio distante, assim. E uma coisa que abriu meu olho para isso foi o sócio da empresa que eu trabalho, ele chegou e falou para mim, Vitão, eu sou católico, tudo, mas é o seguinte, eu sou da roça. Se eu preciso uma plantação de feijão, e eu preciso plantar numa lua certa, numa condição certa, na data certa. E se só para plantar feijão tem todo esse impacto, imagino que tem o impacto dos astros sobre o ser humano. Eu achei super interessante, ele não é adepto também a nada, mas ele não segue esses conhecimentos de astrologia e tal, mas eu achei super interessante esse comentário dele, eu sempre trago comigo nos momentos de conversas sobre esse assunto. Muito bom, obrigado pela palavra aí. Valeu. Eu acho que uma reflexão que ajuda a pensar nessa questão do ceticismo, né, é de que muita gente que usa a ciência para defender as coisas, talvez não entendam que a ciência é boa para falar de coisas que a gente conhece. E coisas que ela não conhece, ela não consegue opinar, né? Então, eu tenho uma imagem muito forte na minha cabeça, assim, quando eu já discuti com outros professores de física também, que, não, isso daqui é não sei o quê, e a pessoa já emite um julgamento logo de cara, né? Eu dou um exemplo da história da ciência, né? Eu falo para ele assim, eu falo, olha, a onda eletromagnética foi lá prevista pelo Maxwell no finalzinho de 1800, o Hertz faz a primeira transmissão Wi-Fi da história sem saber muito bem onde isso tudo ia virar, e a gente sabe o que virou hoje. Eu falei, e aí quer dizer então que a onda eletromagnética só passou a existir quando alguém mediu e quando alguém fez uma teoria sobre ela. Ela não existia antes. Ela existia antes. A luz do sol chegava para a gente não sabia que jeito. Tinham diversas explicações e tentativas de explicação. Mas não quer dizer que se a física não reconhece é porque não existe. O contrário, né? Ela só reconhece as coisas que ela estuda, que existe no ponto de vista dela, entende? Então eu acho que a gente tem que estar mesmo aberto a esse autoconhecimento, a essas informações, como a astrologia pode trazer, como um mapa pode trazer, como um I Ching pode trazer, como foi a apresentação anterior, né? Quer dizer, eu acho que é bobagem a gente usar a ciência para negar uma coisa que ela ainda não se deu conta de que talvez ela exista, entendeu? Pode ser uma forma de energia que ela não sabe medir, que não é cinética, ué. Mas que tem aí, tem, né? Sim. Eu queria fazer um comentário também. Na verdade, eu sou bem crente em astrologia. Eu sou a amiga que faz o mapa astral de vocês que começam a acreditar depois. Mas, assim, eu acreditava muito na questão de, quando eu era mais nova, da coisa do futuro. Eu acho que todo ser humano tem essa coisa de procurar entender como vão ser as coisas. A gente tem essa curiosidade. Mas, hoje em dia, eu já acredito mais na questão de personalidade. Então, o mapa astral, ele diz bastante sobre vários aspectos da minha personalidade, de como que eu penso, de como que eu ajo. E aí eu queria até perguntar para você, Aragão, se você
acreditam também na astrologia como algo de previsão, que é uma coisa que eu já não acredito muito mais. Já acredito mais na parte de definição mesmo da pessoa, né, da personalidade, mas não como uma visão de futuro. Eu acho, porque a astrologia é uma coisa muito polêmica, né? E eu às vezes me pergunto se dá para a astrologia ser meio verdade, tipo, uma parte dela é verdade, a outra parte não é verdade, até que ponto o que a gente aprendeu com a observação é realmente o que nós vamos concluir ser verdade no futuro. Então, não sei. Honestamente, apesar de eu ter todos os signos tatuados no braço, eu ainda estou aberto para a possibilidade de ser tudo uma aleatoriedade e a gente está, através do viés da confirmação, encontrando correlação onde não tem. Eu acho que isso é possível, mas eu acho que se uma parte for verdade, a outra parte provavelmente seja verdade também. E o único problema é o modo como é feita essa previsão. A previsão que a gente vê no jornal, ela é inútil para nós, porque, como eu coloquei aqui, a gente não é o nosso signo. Então, se eu quiser saber, por exemplo, em que pé que está a sua vida hoje, eu vou ter que começar pegando o seu mapa astral, fazendo um mapa astral do agora. Então, agora o Sol está em Virgem, quem nascer esse horário vai ser de, sei lá, ascendente Áries, talvez, e aí, beleza, você começa a encontrar as mesmas relações angulares que eu encontro no seu mapa astral, eu encontro com o agora. Então, a sua Lua está fazendo uma quadratura com a Vênus de agora, e aí, a partir daí, eu consigo tirar algumas previsões um pouco mais personalizadas do que aquilo que você encontra no jornal, e eu acho que apesar da complexidade, da simbologia e da infinitude de possibilidades, eu acho que um astrólogo muito competente, muito afinado, ele conseguiria fazer uma previsão razoável, pelo menos de qual é a energia que você está vivendo nesse momento, a partir dessas relações angulares. Não, legal. Porque eu acho que essas previsões de jornal e que a gente ouve no rádio é justamente o que faz as pessoas não acreditarem que a astrologia é algo que faz sentido, né? E aí elas acham que, não, imagina, mas é uma descrição genérica, e geralmente realmente é. E aí a pessoa fica um pouco cética, mas na verdade não procura descobrir essa parte do mapa astral. Então, os João Bidus da vida acabam estragando um pouco essa imagem de que a astrologia não é algo que ajuda a te enxergar melhor. E eu enxergo até como aspectos de autoconhecimento, viu? Eu comecei a identificar traços da minha personalidade olhando para o mapa astral. Sim, quando você avalia os aspectos lá, você começa a encontrar algumas coisas que são bem interessantes, de áreas da sua vida que tem conflito com outras, e daí você consegue encontrar um pouco mais quais são os problemas. O problema é sempre as pessoas reduzirem muito, né? Reduz o signo a um estereótipo, e Áries não é mais um arquétipo todo maravilhoso, agora Áries é o Satanares, e aí pronto, acabou com toda a construção milenar do que é o arquétipo, e agora virou o demônio. É sempre o que eu escuto quando eu falo que eu sou escorpião, cara. Sempre, 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 a vida inteira. É o vingativo, né? Ninguém gosta de mim por causa do meu signo, cara. Ô, dó. Eu gosto. A gente tá brincando, mas isso é uma coisa que, por exemplo, eu uso o aplicativo de encontro e tudo mais. Você tem seu aplicativo aí, você lançou. Geralmente você fala para uma menina que você é de escorpião, a menina fala: Meu Deus do céu, que sai de perto de mim. Então, assim, é doido, né? Como que a galera leva muito a sério para umas coisas e para outras não. Mas aí eu acho que a gente entra em outras coisas que não tem nada a ver com astrologia, né? Que é o quanto as pessoas têm uma tendência a estereotipar as outras. Totalmente, exatamente. Totalmente isso. Exatamente. Então, daí você foge da astrologia, porque se fosse qualquer outro método, qualquer outra coisa, tipo Enneagrama, BTI, testes que podem servir para um autoconhecimento profundo, Sim. se a pessoa souber usar, e não servem, porque as pessoas elas se rotulam, elas se reduzem.
Então, Total. Acho que é a busca rápida por estereotipar o outro. Então, eu preciso conhecer rapidamente o outro, aí eu vejo o signo, eu já tô vendo como que ele é como um Exato. todo, né? Não, e eu acho que não é nem estereotipar o outro. Eu acho que uma pessoa que vai buscar isso, a não ser que ela já tenha uma familiaridade, entenda alguma coisa que é uma coisa muito calculada, enfim. Mas você vê que a maioria das pessoas ela vai buscar um recurso como esse quando elas estão no sofrimento. Elas querem buscar respostas. Né? E daí, também. quando as respostas não vêm, elas, isso aí é balela. Porque ela não está também preparada para entender com sensibilidade o que aquilo está querendo dizer para ela. Ela vai, tipo, às vezes, empobrecer aquela leitura. Porque ela não sabe. Ela está indo buscar um negócio que, na verdade, ela tinha que buscar dentro dela mesma. É uma solução rápida, né? Legal você falar isso, entendimento. Fernanda, que eu consigo perceber, não só nesse campo, que no final é o tema do assunto, mas, na verdade, em todos os campos existe essa simplificação do assunto e essa plasticidade, um negócio meio plástico para ser vendido rápido. É meio nessa pegada, né? Também, por isso que eu falei que eu adorei a sua abordagem, Aragão. Parabéns, porque foi uma abordagem em 20 minutos, você fez um milagre. Você fez pelo menos os céticos olharem para isso, tipo, tem um estudo por trás. Não é que você é o signo, não é que você está lá abrindo seu jornal e aquilo vai definir seu dia, entendeu? Não é isso. E claro que daria para ficar aqui, tipo, fazendo um curso universitário sobre astrologia. Sim. Em 20 minutos você fez um milagre, parabéns, arrasou muito. Obrigado. Acho que você pegou até no coração dos engenheiros, na hora que você colocou aquele... matemático o negócio aqui, daqui tá... Arrasou. Nossa, me pegou. Isso que eu acho mais legal, porque você coloca uma pulguinha atrás da orelha e esses engenheiros vão atrás. Deixa eu fazer esse cálculo também. Mas eu não sei vocês, na turma de vocês, eu entrei no MBA, eu tinha feito antes na GV, de gerenciamento de projetos. Então, era um ambiente completamente diferente do que a gente vive no MBA, né? E dava happy hour, a gente saía para tomar cerveja do MBA, tem uma menina que lê mão, e a gente vai, vamos ler mão aqui. Tem outro que estuda astrologia, a gente fica trocando ideia. Os assuntos vão se aprofundando em mundos que são fantásticos. É muito maravilhoso. Isso é inovação, né? Deixa de ser um papo de boteco e passa a ser um momento de troca, né? Entre a galera, né? Então. É um escambau. A inovação perpassa por isso. Ela não está só lá no Vale do Silício. Ela não é um negócio inalcançável. É a gente se abrir para aquilo que a gente nem achava que a gente podia estar aberto, né? Perfeito. Linda colocação. Muito bom. Obrigada, gente. Adorei. Valeu. Arrasou, obrigado Aragão, mesmo, arrasou. Aragão.